Olá, boa tarde a todos, a todas. Quero dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiramente vou me apresentar, né? Meu nome é Elisângela Machado, eu sou psicóloga, especialista em comportamento alimentar, em obesidade, em transtornos alimentares. Há 9 anos me especializei nesse nicho do comportamento alimentar. Sou também professora, né, de alunas psicólogas que querem trabalhar no nicho do comportamento alimentar. Sou autora, organizadora deste livro aqui, o Caderno de Atividades Minha Mente e Meu Corpo. E queria então agradecer vocês pela presença de cada uma de vocês que está aqui. É um enorme prazer, né, estar aqui, poder vir falar com vocês, poder vir compartilhar nesse espaço aqui, fazer troca, trazer aprendizado, né, para vocês. Fico muito feliz, então, muito agradecida. Gostaria de agradecer o convite que a Renata me fez. E espero, sinceramente, no dia de hoje, contribuir, né, com o conhecimento de vocês, trazendo insights, trazendo reflexões. Nós vamos falar sobre os tipos de compulsões, né? E que essas reflexões, esse conhecimento possa te ajudar de alguma maneira hoje, tão presente as compulsões na vida das pessoas. Né? Então, para a gente começar aqui, eu queria explicar para vocês o que é uma compulsão. Então, o que é uma compulsão? Né? A gente ouve falar muito na compulsão alimentar, mas a gente tem diversos tipos de compulsão. Mas a compulsão, ela é um comportamento repetitivo, né? Que é causado por um impulso, por uma ansiedade, mas ela é um comportamento repetitivo que não tem necessidade, né? Causado por esse impulso, por essa ansiedade. Diferente do hábito, porque o hábito, ele é um comportamento frequente, né? Associado a um hábito, a um prazer ali, a um costume, né? A compulsão alimentar, ela é associada à ansiedade e ela é um comportamento repetitivo que gera angústia, né? E muitas vezes mais ansiedade ainda. Então, lembrando, um comportamento repetitivo, diferente de hábitos e que é causado por impulsos, sim, impulsos incontroláveis, aquela vontade, né? Aquele desejo de realizar o comportamento repetitivo em busca de prazer, em busca de alívio. Então, nós temos vários tipos de compulsão. Temos a compulsão alimentar, como eu falei, né? Eu vou entrar um pouquinho nesse tema hoje, mas a compulsão alimentar, ela caracteriza por uma grande quantidade de comida e a pessoa perde o controle, né? Muitas vezes acionado por essa ansiedade, a pessoa começa a comer, a sensação de prazer, né? Ela vai perdendo o controle, ela não consegue parar e muitas vezes come com velocidade, num curto espaço de tempo. É diferente das beliscadas, é diferente de você comer 2 fatias de bolo, 3 fatias de bolo. É uma grande quantidade de comida aonde você não consegue parar, né? Onde você perde o controle. Eu falo que o comer é em excesso, a pessoa come 4 pedaços de bolo, comeu em excesso. A compulsão alimentar, ela come o bolo todo. Por quê? Ela não consegue parar, né? Gerado muito conflito ali de angústia, de ansiedade, né? Presente nessa situação, nesse comportamento. Temos então a compulsão por compras, também, né? Compras descontroladas, muitas vezes o gatilho é alívio das emoções, alívio da ansiedade, sem necessidade nenhuma. A pessoa precisa comprar, ou seja, comportamento repetitivos. Muitas vezes a pessoa compra, né, a mesma calça, o mesmo produto de diversas cores. Né? Então, uma necessidade descontrolada, um comportamento repetitivo, uma vontade de comprar. E esse comportamento gera dopamina e gera prazer. Compulsão por exercícios, né? Então, hoje em dia existe sim a compulsão por exercícios, exercícios de forma exageradas, compulsivas, muitas vezes para lidar com a ansiedade, para lidar com a angústia, né? A pessoa faz ali exercícios
de uma forma exagerada. Compulsão por trabalho, gente. Olha só quantas pessoas se enfiam no trabalho, né? Trabalham em excesso para não entrar em contato com os seus sentimentos, né? Com os sentimentos mais intensos, com os sentimentos mais negativos. Compulsão sexual, que é o envolvimento frequente, descontrolado em atividades sexuais, né? Causando prejuízo pessoal. Compulsão por jogos, né? Hoje os jogos, seja o jogo na internet, os jogos em locais, né? As compulsões por jogos. De novo, um comportamento repetitivo que vicia a pessoa porque gera prazer. O comportamento, vamos pensar assim, né? A pessoa jogando no celular, um joguinho ali online. Então, é um comportamento que vai se repetindo e ela alivia a ansiedade dela, ela desfoca, né, dos sentimentos do aqui e agora, seja a angústia, seja o tédio, né? E entra ali naquele comportamento repetitivo que vai gerando prazer. Então, ela fica ali horas jogando. A mesma coisa no videogame, nós vamos falar aqui o próximo. Redes sociais e tecnologia, né? Então, aqui a gente está falando de redes sociais, estamos falando de videogame. A mesma coisa, a pessoa entra ali na compulsão dela, no jogo dela, sai do aqui e agora, né? Ela simplesmente sai do aqui e agora e vai para aquele comportamento repetitivo de passar a tela, né? Seja Instagram, seja TikTok ou outras redes sociais. Comportamento, e ali a pessoa fica horas. Por que a pessoa fica horas? Porque ela está aliviando a ansiedade dela, porque ela está aliviando, não está entrando em contato com as angústias. O videogame, né? Então, o videogame, a pessoa entra em outro mundo, né? Não está no mundo do aqui e agora, no mundo dela. E muitas vezes esse mundo aqui, ele é dolorido demais, ele é doloroso demais para a pessoa. Então, a pessoa se transporta, né, por um outro mundo e ali fica jogando horas e horas. Gente, compulsão por organização e limpeza. Eu tenho visto muitas pessoas ansiosas, né, com extremo comportamento de limpeza. De novo, comportamento repetitivo, né? Limpar. Esse comportamento repetitivo vai acalmar a minha ansiedade. Só que muitas vezes, por ser uma compulsão, ele traz prejuízo, né? Então, eu brigo com as pessoas, eu quero tudo organizado, eu não aceito um cabelinho no chão. Então, é um comportamento em excesso. Vamos pensar aqui na limpeza. Então, a pessoa precisa limpar a casa todos os dias. A pessoa gasta grande quantidade de produtos de limpeza. A pessoa exerce movimentos repetitivos. A pessoa não consegue sair de casa sem limpar a casa, né? Então, olha quantos prejuízos ela vai tendo no dia a dia dela. Primeiros sinais, então, vamos entender aqui os primeiros sinais de compulsão. Então, os primeiros sinais de compulsão é aquele comportamento repetitivo descontrolado que você pode tentar deixar de pegar o celular, né? Tentar comer menos, comportamento repetitivo que você tem prejuízo, mas que você não consegue parar. E ele vai aumentando gradualmente, né, com frequência intensa. Então, no início é leve, depois vai aumentando gradualmente, vai para o nível médio, até que a pessoa tem um grande ali perda da qualidade de vida, atrapalha a vida dela, atrapalha o dia a dia dela por causa desse comportamento repetitivo, da compulsão. Ansiedade e tensão antes de executar o comportamento. Então, como eu falei, tem muita ansiedade, é o impulso, a ansiedade, né, que vem ali e a pessoa precisa aliviar, né? Ela precisa aliviar essa compulsão para trazer uma sensação de calma, de bem-estar. E aí a sensação temporária de alívio, então, após a ação, após o comportamento. E a tentativa frustrada de controle, né? Muitas vezes a pessoa perde o controle. Então, aqui nós temos os tipos de compulsão alimentar. Aqui nós temos os tipos de compulsão. É que eu falo tanto de compulsão alimentar, gente.
que é difícil falar compulsão e não falar a palavra alimentar na sequência. Então, aqui nós temos os tipos de compulsão: alimentar, compras, exercício, trabalho, limpeza, sexual, jogos, né, redes sociais, tecnologia, né, são tipos de compulsões. Lembrem-se sempre, compulsões são comportamentos repetitivos, né, que você perde o controle, que você não tem mais o controle daquilo, em busca de um alívio, de um prazer. Focando aqui um pouquinho na compulsão alimentar. Hoje em dia, eu sempre falo, né? As pessoas falam muito, eu tive compulsão alimentar. Às vezes é compulsão, às vezes não é. Porque muitas vezes a pessoa planeja comer uma fatia de pão e ela come 2 fatias de pão. E isso, ela já se julga, se sente culpada, frustrada, não consigo mesmo, e diz que teve uma compulsão alimentar. Gente, eu já ouvi isso de pacientes. Né? Não ouvi isso, não li isso nos livros, não. Ouvi isso de paciente. Mas uma compulsão alimentar é a grande quantidade de comida. Perde o controle, existe uma angústia, né? Um sofrimento ali. E muitas vezes é para aliviar. Tem várias situações, mas a principal aqui, a pessoa ela é hiperativa, né? Então aquela pessoa que não para quieto, ela se movimenta o tempo todo. Então é a pessoa que tem a hiperatividade e ela precisa aliviar o tédio dela. Ela vai, aquela vontade, né, vem uma força, né, numa raiva. Então a pessoa come para aliviar o tédio, né? Ou a pessoa compra para aliviar o tédio. Ou também pode ser para aliviar sentimentos negativos. A pessoa que tem transtorno alimentar, seja compulsão, bulimia, anorexia, são pessoas que são mais sensíveis aos sentimentos. Eu sempre falo assim, ó. Pessoa com transtorno alimentar, ela sente os sentimentos como uma dor de dente intensa. As outras pessoas sentem os sentimentos como uma dorzinha de cabeça, sentimentos negativos. Então, muitas vezes, esse sentimento intenso que ela não tem habilidade de lidar, é onde ela recorre à comida como uma forma para se acalmar, né? Para acalmar esses sentimentos negativos, né? Para se acalmar, para ficar mais tranquila. Só que dura minutos, às vezes segundos, e já vem ali o sentimento de culpa, de frustração, né? E é onde muitas vezes a pessoa entra numa próxima compulsão por causa desse sentimento de culpa, de frustração. Gente, eu trouxe aqui também a compulsão alimentar causada por restrição alimentar. Então, muitas pessoas tentam fazer dieta, querem perder peso, e aí idealizam que para perder peso tem que fazer uma dieta restritiva, né? Que falam jejum intermitente, low carb, cetogênica, enfim. E ela não considera que ela é uma pessoa ansiosa. Né? Então, imagine a pessoa ansiosa e aí ela vai comer pouco, ou vai comer quase nada, ou vai tirar o carboidrato. O que vai acontecer com ela? Né? Tudo aquilo que é restrito, primeiro a minha fome física, e meu cérebro vai começar a pensar em comida. Então, essa pessoa ansiosa, ela tem que lidar com o pensamento sobre comida e com a fome física dela. E aí, chegou a hora do almoço, então. E aí, eu vou lá para a mesa sentar, vou sentar na mesa, e é para eu comer 4 colheres de arroz. Mas não foi suficiente, porque eu comi rápido, eu nem senti, isso é muito pouco, ainda estou com fome. A pessoa vai e coloca mais 1, 2 colheres de arroz. Nisso, ela fica, vem os pensamentos, os julgamentos, sou fracassada, não sou determinada, não consigo mesmo. E isso pode gerar muita ansiedade e jogar a pessoa para uma compulsão alimentar. Muitas pessoas iniciam o processo de compulsão alimentar através de dietas restritivas. Então, tomem cuidado, né? Sigam um plano alimentar saudável. Não é dieta, é plano alimentar. Vamos entender aqui, então, um pouquinho sobre a ansiedade e a compulsão.
Qual é essa relação, então? A ansiedade, gente, ela é um sistema que a pessoa, o corpo dela entra em luta e fuga. Então, o corpo dela está em perigo. E essa pessoa, ela pode ter essa ansiedade motora, que eu falei, então ela não para quieta, ela é hiperativa. Ela pode ter ansiedade de pensamentos, onde o pensamento dela vai muito rápido, todas as coisas que ela tem que fazer, ela tem que ser ágil, tem que cumprir tudo. E pode ter também a ansiedade que vem de algum outro transtorno, por exemplo, de um TDAH, de um déficit de atenção, então isso deixa a pessoa ansiosa. Ou ela pode ter uma ansiedade do TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é o quê? Que é o mais comum e que é aquela pessoa que se preocupa com tudo o tempo todo. Então, ela sente medo, preocupação. Será que vai dar certo? Ela vive no será. Né? Então, será que vai dar certo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E essa pessoa, ela se enche desses pensamentos, isso gera angústia, ansiedade, e muitas vezes ela pode usar qualquer tipo de compulsão para aliviar essa ansiedade. Então, ela usa o comportamento repetitivo, o comportamento compulsivo, para se distrair, para se acalmar. Né? Então, a pessoa com TAG, ela está o tempo todo ali. Né? O tempo todo ali pensando, tentando controlar as coisas, querendo que as coisas aconteçam rápido, né? Porque quando não está acontecendo, está fora do meu controle. Quando acontece, está no meu controle. Então, eu me acalmo. A compulsão, ela pode vir também como estratégias de enfrentamento. Né? Então, ela pode ser uma regulação da sua ansiedade, mas ela pode ser também uma estratégia de enfrentamento. Enfrentamento, por exemplo, de sentimentos negativos, de sentimentos estressantes, né? Do tédio, de enfrentamento. Então, eu não tenho habilidade para lidar com os meus sentimentos e eu uso a compulsão, o comportamento repetitivo, para aliviar os meus sentimentos, o que eu estou sentindo. Né? Que pode ser compra, pode ser sexo, pode ser jogos, pode ser a compulsão alimentar. E o que acontece aí, né? Gera um alívio temporário para a pessoa, mas o cérebro vai viciando, a ansiedade vem de novo e ela entra nesse ciclo. É aí que está o ponto. E a pessoa começa, é o que eu falei, começa num nível fraco e vai aumentando. Então a pessoa vai tendo prejuízos na vida dela, né? Vai tendo prejuízos. Tem, por exemplo, a ansiedade que a pessoa tem um monte de coisa para fazer. Então, essa pessoa tem um monte de coisa para fazer. Ela faz a lista dela lá e vê 1 trilhão de coisas para fazer. Ela começa a ficar ansiosa por ter tudo aquilo para fazer, por não saber de onde começar, por achar que não vai dar conta e muitas vezes ela paralisa. Ela pode paralisar, não sair nem do lugar e ir fazer outra coisa. Então, eu entro na internet, então eu pego o meu celular, então eu como, menos começar o meu trabalho. Né? Então, nesses casos, já vou dar uma orientação aqui para vocês. Se você se vê nesses casos, fale para você, uma coisa por vez. Então, daquela lista gigante, você vai fazer um. Você vai fazer um, e aí você vai dar o cheque, e aí você vai para o próximo. Você não vai olhar a sua lista gigante. Você vai fazer um. Você vai fazer um de cada vez. Né? Um. Pequenas, fraciona. Né? Quando você fraciona, você consegue sair do lugar. Ah, então eu tenho uma apresentação chata para fazer. Né? Tenho que construir aqui uma apresentação para o meu chefe, que é muito chata, preciso lidar com números, com matemática, e a pessoa fica ansiosa. O que eu falo para a pessoa? Começa a fazer, coloca por 30 minutos. Vou fazer isso por 30 minutos. Então, geralmente, a pessoa passa dos 30 minutos, mas a princípio ela se propôs a fazer 30 minutos. Isso dá uma sensação de, é menos, a ansiedade baixa um pouquinho ali, e ela começa, então, Então, essa ansiedade, muitas vezes, ela é crescente, ela é um gatilho, ela é crescente, ela tem um comportamento compulsivo, ela tem um objetivo
de alívio temporário, só que a pessoa entra ali num ciclo porque ela vai ficar ansiosa de novo, né? Vai sentir culpa, frustração, vai ter um alívio momentâneo, mas vai se sentir culpada, frustrada, principalmente, né, para as compulsões que têm grandes prejuízos, como as compras, como a comida, né, como você perder horas e horas ali no celular, nas redes sociais, na internet. E muitas vezes, gente, a compulsão alimentar, muitas vezes a compulsão, ela é um mecanismo de controle, né? Então, a pessoa que vê a vida dela toda descontrolada e através dessa compulsão, ela tem uma sensação de controle, de organização, principalmente a limpeza, né? Então, eu quero controlar a minha vida, eu quero organizar a minha vida, né? Porque está um caos aqui as minhas emoções. Então, pelo menos esse externo vai estar no controle. Né? Então, a pessoa limpa para tentar controlar e tentar controlar e tentar organizar, mas não é o externo, é o interno que está desorganizado, que está caótico. Temos também a compulsão como fuga emocional, né? Que foi o que eu falei para vocês. Evasão de sentimentos. A pessoa quer anestesiar os sentimentos, ela não tem habilidade para lidar com esses sentimentos. Muitas vezes ela nem reconhece, não consegue dar um nome para o que ela está sentindo. Ela só fala, tô nervosa, tô ansiosa. Mas o que ela está sentindo? Que sentimento é esse que está por trás? Né? E quanto mais ansiosa, o cérebro dela vai acelerando, o corpo vai acelerando, e é aí que ela não percebe mesmo. Né? Então, ela alivia a ansiedade, ela alivia as emoções, e vai entrando nesse ciclo de comportamento repetitivo. O fato, gente, é que o cérebro ele tem ali um sistema de recompensa. Toda vez que eu tenho um comportamento que me traz prazer, ele vai liberar dopamina. Vai liberar dopamina no meu cérebro. Isso dá uma sensação de prazer, de recompensa, de bem-estar. O fato é que algumas pessoas são mais sensíveis a isso, a esse sistema de recompensa. Então, a pessoa consegue ter um prazer, a pessoa que não é sensível, ela consegue ter um prazer e ficar ali no controle. A pessoa que é mais sensível, né, que a gente vê nas grandes compulsões alimentares, ela sente o prazer e ela quer mais e quer mais. Por isso que ela não consegue parar. Então, o cérebro dela produz mais dopamina e produz mais dopamina. O efeito é passageiro, então ela produz a ansiedade, a impulsividade, vai gerando mais e mais e mais. Então, ela vai reforçar, né, toda essa conexão desses neurotransmissores no cérebro, a sensação do prazer. Por isso que muitas vezes vira um grande vício. Né? Muitas pessoas viciadas em chocolate. Então, como a gente trata essas compulsões? Né? Nós temos que partir do princípio qual é o gatilho, né? Qual é o tipo de ansiedade que essa pessoa está lidando, o que ela não está conseguindo enfrentar. O que eu queria dizer para vocês, gente, é que muitas pessoas têm ansiedade muito desde novinha. E isso, ela entende que isso é o jeito dela de ser, da personalidade dela. Né? Só que não, ela pode viver de uma maneira mais leve, mais calma, mais tranquila, com mais qualidade de vida. Então, nós temos que olhar, e eu falo isso para os pacientes, né, quando chega. Às vezes, 2 meses ali de tratamento, a gente olhando quais são seus gatilhos, com o que você não consegue lidar, desenvolvendo habilidades em você para conectar com a sua emoção, sentir a sua emoção, enfrentar a sua emoção, resolver o problema que está causando aquela emoção negativa. Né? Muitas vezes isso é rápido, isso é 2 meses, né? Às vezes precisa ser mais longo, sim, às vezes precisa ser mais longo. Né? Nós temos diversos tipos de ansiedade, diversas
intensidades de ansiedade. Né? Então, a ansiedade, todo mundo é um pouco ansioso, porque isso nos traz a energia, a forma de proteção também, mas os níveis de ansiedade vai fazendo com que eu tenha prejuízo, com que eu me sinta insegura no mundo, que tenha medo no mundo, tenha medo deste mundo, tenha medo do viver, das coisas que acontecem no meu dia a dia. Gente, quando a gente fala então em tratamento, a primeira coisa, assim, as pessoas falam muito na meditação. Eu sempre falo assim: a meditação o paciente não vai conseguir fazer a princípio, porque ele tem a mente agitada, porque ele é hiperativo. Então, nós precisamos trabalhar pensamentos, gatilhos que causam essa ansiedade. Sim, respiração, meditação, todo dia. Todo dia eu ouvi uns 5 minutinhos ali, oração, né? Uns 5 minutinhos que seja, acalmando, respirando pelo diafragma, né? Puxando a respiração lá do umbigo, soltando devagarinho. Isso vai acalmar, isso vai desacelerar, né? Mas muitas vezes não é suficiente. Então a gente precisa sempre trabalhar. Eu sempre falo para os pacientes assim, ó, nós precisamos trabalhar os pensamentos, as crenças, os gatilhos, as emoções. Precisamos trabalhar a parte espiritual, né? Você precisa trabalhar a sua parte espiritual, a parte física, né? Então, a atividade física, ela ajuda muito. Todo esse sistema de luta e fuga que fica agitado, ou a pessoa que é impulsiva, que é hiperativa, ela ajuda muito a acalmar, sem precisar de compulsões, né? E alimentação também, né? E meditação também. Tudo isso nós precisamos trabalhar para a pessoa, para que a pessoa desenvolva habilidades de se acalmar sem precisar da comida, né? Sem precisar da compulsão, sem precisar recorrer, né, a comportamentos repetitivos que não vai ajudar ela em nada, pelo contrário, só vai trazer mais prejuízo, né? Seja a compulsão pela compra, seja a compulsão hoje em dia, né, gente, as redes sociais, que a gente acha tão normal aquilo, ficar ali horas e horas, né? Mas pare e pensa, será que você está ficando horas e horas nas redes sociais para acalmar a sua ansiedade? Né? Para desacelerar? Para acalmar os seus pensamentos? Observa o seu dia a dia, né? Observa se você tem compulsões ou se você tem ataques na comida, né, pela sua ansiedade. Olha, outro tipo, né, que não é uma compulsão, mas que faz a pessoa ter obesidade, é aquela pessoa que ela é agitada, né? Então, muitas vezes ela tem muito trabalho e ela é agitada, tem o corpo agitado, os pensamentos agitados, ou seja, ansiosos, e ela precisa mastigar o tempo todo. Então, ela não come, não é uma compulsão, porque ela não come uma grande quantidade de comida em um intervalo pequeno ali de tempo. Ela come durante o dia, então geralmente ela precisa de alimentos com creque-creque, alimentos que liberam dopamina, então chocolate, doces, salgadinho, coisas que ela tem que faça creque-creque. Isso vai ajudando ela a lidar com toda essa ansiedade. Então ela passa o dia inteiro comendo, né? Ela passa o dia inteiro comendo, muitas vezes não percebe. Ela não percebe, é tão agitado, um cérebro tão agitado, que ela comeu o dia inteiro e ela vai dizer que ela não come muito, né? Que a refeição principal dela é saudável, mas ela não percebeu o que ela comeu ao longo do dia, né? Então, são compulsões, são maneiras, né, que nosso cérebro criou para enfrentar emoções, situações, impulsividade, ansiedade, agitação, que se a gente olha, né, nós vivemos em uma sociedade hoje em dia que nos pressiona demais, né? Então, nos pressiona a ter sucesso, nos pressiona a crescer, a ter desempenho, a se sair bem sempre, né? E muitas vezes não acolhe o ser humano que nós somos, né? Vulneráveis,
frágeis, sim, que tá tudo bem. Né? Então, se acolher, né? O se acalmar, o se acolher, olhar para a sua vulnerabilidade, não tentar ser aquilo que você não é, não tentar agradar a todo mundo, né, gente? Tudo isso vai trazendo uma desconexão consigo mesmo. Então, eu falo sempre, o processo para trabalhar a compulsão alimentar é um processo que você vai olhar para si mesmo, se autoconhecer, né? Perceber seus sentimentos, os seus gatilhos, os seus pensamentos frequentes, começar a mudar, começar a lidar, criar habilidades, né, para você lidar com essas emoções, com esses comportamentos disfuncionais. Gente, é isso. Quem quiser me seguir lá no Instagram, arroba, né, psicóloga Elisângela Machado. Eu tô lá no Instagram, eu dou bastante conteúdo, falo bastante com vocês por lá. Então, quem quiser saber mais, né, sobre compulsão alimentar, transtornos alimentares, a questão da obesidade, efeito sanfona, me segue lá, ansiedade, né, me segue lá no Instagram. Espero ter contribuído com vocês, desejo que vocês tenham aí um encontro maravilhoso. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês.